Antes que existissem reis, antes mesmo que as águas do dilúvio cobrissem a terra, houve um homem que não provou da morte, um homem que andou com Deus. Seu nome era Enoque. Mas o que ele viu, ninguém jamais viu. Ele foi levado aos céus, não em sonho, não em visão, mas em carne e espírito. E o que Enoque testemunhou mudou tudo. Anjos que desceram à terra, gigantes, feitiçarias e um segredo tão poderoso que Deus decidiu ocultá-lo até agora. Hoje você vai conhecer o livro que foi banido da Bíblia. Você vai ouvir os segredos dos céus, a queda dos anjos e o julgamento final. Prepare-se, pois este é o livro de Enoque. Enoque era um homem comum, filho de Jared, pai de Matusalém, um homem justo, íntegro e diferente em uma geração corrompida. Mas Deus o escolheu para algo muito maior. Enoque, disse o Senhor, eu te escolhi para ser meu mensageiro. Levanta-te e segue o anjo que enviei. Através de ti revelarei o que está escondido. Sem saber o que o esperava, Enoque foi levado por um anjo a um lugar que nenhum outro ser humano jamais havia pisado: os céus. Ali, ele viu o trono do Altíssimo, cercado por rios de fogo e anjos que louvavam sem cessar. Mas junto da glória veio a dor. O céu também guardava segredos sombrios. Anjos que haviam abandonado sua morada, seres celestiais que quebraram o pacto sagrado. Eles desceram à terra, tomaram mulheres humanas e geraram monstros. Os Nefilins. Gigantes de 30 metros de altura, sedentos por sangue. Esses anjos eram chamados de vigilantes, enviados por Deus para observar e proteger a humanidade. Mas sucumbiram ao desejo. 200 deles desceram ao Monte Hermon e selaram um pacto sombrio: tomar para si mulheres humanas e corromper a criação. Com elas tiveram filhos que devastaram a terra. Comeram tudo que os homens produziam, depois devoraram os próprios homens e então até uns aos outros. E bebiam sangue. Os vigilantes ensinaram bruxaria, astrologia, alquimia e magia proibida. Revelaram aos humanos os segredos dos céus e a criação inteira foi manchada. Foi então que os 4 grandes arcanjos, Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel, subiram diante de Deus e disseram: a terra clama, o sangue dos inocentes grita. O que devemos fazer, Senhor? E Deus respondeu com justiça. A ordem foi clara. Uriel deveria avisar Noé sobre o dilúvio que viria. Rafael deveria prender Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, e lançá-lo em trevas eternas. Gabriel e Miguel deveriam exterminar os Nefilins, os filhos dos anjos, e encadear os vigilantes. E assim foi feito. Os anjos caídos foram condenados a permanecer acorrentados, aguardando o julgamento eterno. Seus filhos foram destruídos, mas seus espíritos não desapareceram. Segundo o livro de Enoque, os espíritos dos Nefilins se tornaram o que hoje conhecemos como demônios. Espíritos malignos que vagam pela terra, invisíveis, sem descanso, buscando corromper os filhos dos homens. Enoque, agora transformado em um escriba celestial, recebeu a missão de escrever tudo o que viu. Levado ainda mais alto, Enoque viu as câmaras do céu, as águas que sustentam os mares, os depósitos da chuva, do trovão e do fogo, o lugar dos justos após a morte, e também os locais reservados aos ímpios, onde a dor não tem fim, o Sheol, o abismo. E então viu o trono do Filho do Homem, um ser de luz pura, mais brilhante que 1000 sóis. Diante dele, toda a criação se dobraria. Os livros seriam abertos e cada homem seria julgado conforme suas obras. O Filho do Homem traria luz aos justos e fogo aos ímpios. Nas visões seguintes, Enoque recebeu parábolas sagradas. Ele viu o destino glorioso dos justos, que viverão em paz e serão guiados pela luz de Deus eternamente.
e viu o destino terrível dos pecadores, banidos para sempre, consumidos por chamas e vergonha eterna. Enoque viu os reis da terra, os poderosos e soberanos caindo de joelhos diante do trono, clamando por misericórdia. Mas era tarde. Suas riquezas e coroas não podiam salvá-los. Eles viram com seus próprios olhos o reino sendo entregue aos mansos, aos esquecidos, aos puros. Em outra visão, Enoque foi conduzido por Uriel, o anjo das estrelas. Ele viu os caminhos do sol, da lua, das estrelas e das estações, tudo obedecendo fielmente ao Criador. Veja, Enoque, disse Uriel, o sol nunca desobedece, a lua segue seu ciclo, mas os homens se desviaram. As estrelas que se rebelaram foram lançadas ao abismo junto com os anjos caídos. Tudo no céu obedece, menos o coração humano. Ele viu também a história da humanidade representada por animais. Adão era uma vaca branca, depois vieram outras vacas, carneiros e ovelhas, e também lobos, serpentes e abutres. Cada figura representava uma nação, um povo, uma geração. Enoque viu a construção da Torre de Babel, a escravidão no Egito, o exílio de Israel, a vinda do Messias e o tempo do fim. Em meio a tudo isso, um carneiro surgia com força e glória, o Salvador, conduzindo as ovelhas de volta ao aprisco eterno. Mas Deus ainda lhe mostrou algo mais, algo que ninguém esperava. Noé nasceu com aparência celestial, pele clara como a neve, olhos que brilhavam como o sol. Seu pai, Lameque, pensou que fosse um anjo, mas o Senhor disse: não temas, esse menino será justo. Através dele salvarei a humanidade do dilúvio que virá. E assim, antes que as águas cobrissem o mundo, Enoque já sabia. Foi ele quem entregou a mensagem da salvação à sua geração. Nas visões finais, Enoque viu o reino restaurado, a justiça fluindo como rios, os anjos cantando, a criação celebrando, a luz cobrindo tudo. Então o Altíssimo o chamou: Enoque, escreva tudo o que viu, porque essas palavras são para o futuro, para um povo que ainda virá, para uma geração que precisa acordar. Enoque terminou sua missão, entregou tudo aos seus filhos e foi levado. Não morreu. Subiu aos céus e descansou entre os justos. Mas o ciclo não terminou ali, pois a história de Enoque não é apenas a história de um homem, não é apenas a história de um profeta, ela é a história de todos nós. Em cada geração, os filhos de Enoque devem se lembrar do chamado divino, do julgamento que se aproxima e da grande restauração que está por vir. O reino de Deus será estabelecido em toda a terra. Mas antes de chegar à perfeição, a humanidade passará pelo fogo do julgamento. Os justos brilharão como as estrelas. Os pecadores serão esquecidos, apagados da memória da criação. A verdade de Enoque permanece um alerta eterno, mesmo em nossos tempos. Aqueles que desobedecem a Deus e vivem nas sombras da corrupção devem saber: o julgamento virá. Não importa quão poderosos sejam ou quantos segredos escondam, o Altíssimo vê todas as coisas e a justiça divina será executada. Para os justos, a recompensa será grande. Para os ímpios, a destruição será completa. Então, enquanto você escuta essas palavras, lembre-se, você também faz parte dessa história. Você também tem um papel a cumprir. A grande questão é: qual será o seu destino? Se seguir a luz e a verdade, fará parte do reino que jamais terá fim. Mas se desviar, se abandonar a justiça, ficará para sempre perdido nas trevas. Que essas palavras de Enoque ecoem em seu coração. Prepare-se, pois o dia do julgamento está mais próximo do que imaginamos. Se essa história te tocou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nossas histórias semanais.
E tem mais vídeos incríveis aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique em um deles para continuar essa jornada de fé e conhecimento aqui em nosso canal Minutos Sagrados. Nos encontramos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe profundamente.